Barsi sempre estudou, e só poderia fazer seus bicos como baleiro e engraxate depois da escola e nos finais de semana. Sua mãe sabia ler e escrever, mas nunca tinha frequentado a escola. Era autodidata e tinha aprendido sozinha. Vivia repetindo que não pôde estudar, mas que seu filho poderia. Aos 12 anos, Barsi frequentava uma escola técnica de comércio. Ele ia a pé, nem sempre bem vestido, mas sempre com sua dignidade. Era uma escola particular que a mãe pagava com desconto por ser dona de casa e viúva. Com 14 anos, Barsi trabalhava de office boy em um laboratório, onde atendia o presidente da empresa e ficava sob as ordens da secretária dele. Era uma mulher difícil, mas como ele precisava de dinheiro, teve que aprender a como lidar com ela. Como era novo e atrevido, um dia Barsi abordou o presidente da empresa e perguntou se não poderia fazer algo de maior importância, para que pudesse progredir na empresa. E assim passou a trabalhar com notas fiscais. Aos 15 anos, Barsi conseguiu um emprego melhor em um escritório de contabilidade, seu primeiro trabalho de carteira assinada. Trabalhava de dia e estudava de noite. Hoje em dia as operações são todas informatizadas, mas naquela época ele fazia todos os balanços na mão. Com esse emprego, passou a pagar sua despesa com educação. Sua mãe nunca cobrou que ele tivesse um bom desempenho nos estudos, mas ele sim. Voltar todos os dias ao apartamento no cortiço era um lembrete diário de que ele precisava desesperadamente melhorar de vida. Dizia a si mesmo que precisava ser bom, e para ser bom, precisava estudar. Barsi terminou seu curso técnico em contabilidade, e logo em seguida entrou em uma faculdade de economia, finanças e administração. Trabalhava de dia e estudava de noite, em uma rotina sacrificante, como a maioria dos brasileiros. A maior parte do seu dinheiro era entregue à mãe, que cuidava das despesas de casa, e o que sobrava era gasto com os amigos em bailes até de manhã. Um de seus amigos foi quem arrumou o trabalho em que Barsi passou mais tempo, na área contábil, como auxiliar. Saindo de lá para trabalhar em uma filial da empresa, como contador. Sua rotina era baseada em trabalho, faculdade e casa. Na primeira vez que ele quebrou essa rotina, para ir em um congresso acadêmico, seu chefe o dispensou. Como já era um contador certificado, seu nome aparecia nos jornais, então não foi difícil conseguir outro emprego. Depois de 4 anos de muito estudo, se formou com 23 anos. Saiu da faculdade com 2 formações. Uma em economia e outra em contabilidade. Naquela época, 70% dos brasileiros tinham no máximo 3 anos de estudos, e apenas 1 em 100 havia terminado o ensino superior. Barsi já era muito diferente das outras pessoas, e com seus conhecimentos, logo vieram convites para ministrar aulas de noite, enquanto trabalhava como auditor durante o dia. Nesse ponto, Barsi começou a ser enviado a outras empresas, fazendo varreduras em seus livros contábeis, e passou a entender o que era ser dono de uma empresa, o que era bom ou não para a saúde de um negócio, e descobriu a maravilha dos dividendos. Barsi já sabia o que era uma ação, mas ser auditor expandiu seus conhecimentos. Agora ele entendia o que significava abrir o capital de uma empresa e como funcionavam os dividendos. Ele não se sentia preparado para ser dono de uma empresa, nem tinha capital para isso, mas poderia ser sócio de um negócio que considerasse interessante e receber dividendos por isso. Assim como os donos das empresas tinham ações e não se desfaziam delas, ele poderia ter e guardá-las. Também poderia reconhecer as ações de maior desempenho, comprá-las e vendê-las com lucro, ganhando muito mais. Não chegou a comprar ações das empresas que auditava, mas passou a estudar esse mercado. Barsi conheceu sua primeira esposa no curso de contabilidade. Ambos gostavam dos mesmos assuntos, viraram amigos e então começaram a namorar. Sua esposa casou em um vestido de noiva simples, e ele com o melhor terno que poderia ter comprado na época. Depois de casados, foram morar com a mãe de Barsi, naquele primeiro apartamento, do cortiço. Sua esposa trabalhava em um laboratório, mas foi desligada assim que engravidou, o que aconteceu logo depois que se casaram. Com o dinheiro que recebeu, ajudou a pagar o apartamento e Barsi sempre foi grato a ela por isso. Anos depois, quando venderam o apartamento, Barsi devolveu esse valor. Infelizmente o tempo fez com que suas diferenças ficassem claras para eles. Ele era do tipo que sabia onde estava cada centavo, e ela não se importava muito com isso. Barsi achou que as coisas poderiam melhorar se morassem sozinhos, então financiou uma casa para eles. Sua primeira filha nasceu em 1963, e em 1965 nasceu seu primeiro filho, mas ainda assim, seu relacionamento só piorava. Com as crianças, suas despesas só aumentaram. Barsi tentava ser cauteloso com os gastos, mas sempre esbarrava na autoridade da esposa. Começaram a se desentender de forma extraordinária, e ainda assim, tentaram se resolver fazendo uma viagem em família pro litoral. Ficaram em uma pousada simples e seus filhos gêmeos nasceram nessa viagem. O casamento acabou logo depois. Apenas se separaram, não havia divórcio na época. Em meio a muito ressentimento, sua esposa exigiu que ficasse com a casa e com os filhos, o que Barsi achou bastante justo. Barsi disse que ela poderia ficar por lá até quando quisesse, e ela continua lá até hoje. Barsi reformou a casa algumas vezes, e via as crianças uma vez a cada 15 dias por algumas horas na parte da manhã. Pagava uma pensão tão generosa quanto pudesse para a época, e saiu da relação apenas com o carro. Teve que voltar para a casa da mãe, que agora havia alugado o apartamento e morava em uma kitnet.
De certa forma, Barsi sentia que tinha voltado à estaca zero. Sempre se esforçou para que nada faltasse aos filhos e à ex-esposa, mas estava claro que precisava ganhar mais dinheiro. Barsi passou a frequentar a Ordem dos Economistas, onde encontrou um amigo e firmaram uma parceria com uma faculdade. Barsi também começou a frequentar a Bolsa de Valores da época, que fazia transações mobiliárias. Na Ordem dos Economistas, um outro amigo ofereceu um emprego no Departamento de Águas e Energia Elétrica, que ele aceitou de bom grado e o salário não era ruim. Eles tinham que definir o custo da água, que pareceu uma tarefa fascinante no começo, e impossível no final. Alguns meses depois, ele avisou que queria sair. Nunca quis trabalhar para o governo, porque achava que ganhavam mal, e nem pretendia ser assalariado pelo resto da vida. Barsi chegava aos 30 anos e tinha fome de arriscar mais, o que nunca havia sentido em nenhum emprego. Bom, obrigado por acompanhar essa história incrível até aqui. Você faz a diferença e é apenas o começo. Curta, compartilhe e se inscreva. Até a próxima!